Muito bem, isso eu já adiantei um pouco para os senhores agora, quando eu estava iniciando para falar sobre CDB e Nagoya. Convenção da Diversidade Biológica foi um tratado que o Brasil assinou lá em 1992, no momento que aconteceu a Eco 92 no Brasil, e é um tratado que diversos países assinaram e ratificaram, falando da Convenção da Diversidade Biológica. E a Convenção da Diversidade Biológica, ela define diversos parâmetros legais para o uso da biodiversidade brasileira, né? Como consequência da Convenção da Diversidade Biológica, nasceu um outro protocolo em que o Brasil também é signatário, mas ainda não ratificou, que é o Protocolo de Nagoya. O Protocolo de Nagoya, ele é voltado para disciplinar o acesso e repartição de benefícios. E o fato do Brasil não ter assinado Nagoya até agora, não ter ratificado Nagoya até agora, representa um problema, porque o Brasil é um país biomega diverso e deveria estar na mesa tomando, decidindo, impondo a sua condição de país interessado no uso da biodiversidade brasileira, em repartição de benefícios, no uso da biodiversidade brasileira por outros países, só que hoje o Brasil não tem essa força, esse poder de sentar na mesa especificamente, que só através da ratificação desse protocolo esse momento vai acontecer. Você pode passar para mim? Você quer que eu vá passando? Pode ser. Tem aqui? Tem, pode. Talvez seja mais fácil. Já pensei. Tem CLS que eu para minha máquina. Muito bem. É exatamente isso. Significa que o país não tem voz e poder decisório onde deveria ter, né? Esse é um problema que o Brasil enfrenta hoje, mas para quê? Houve muita discussão nos últimos 2 anos, mas principalmente porque alguns ministérios não se entendiam especificamente se era relevante e interessante para o Brasil ratificar esse protocolo, mas, independentemente de qualquer coisa, o Congresso ainda não ratificou. Então, o Brasil está fora dessas discussões internacionais voltadas para Nagoya. O Brasil é um país soberano, obviamente, e nós que temos que decidir aqui se é do nosso interesse ou não sentar e tentar influenciar para que as regras nos beneficiem ou não. Enfim, isso é uma questão de soberania e isso é uma questão que nós é que precisamos definir. O que significa o Brasil hoje ter uma legislação interna, mas essa legislação interna não ter, efetivamente, o país não ter essa cadeira lá fora? Significa que a gente começa a perder diversas oportunidades, né? Eu não sei se o slide está sendo apresentado aqui, agora para os senhores. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de matérias-primas que são efetivamente muito utilizadas no Brasil, seja para a área cosmética, seja para a área farmacêutica, seja para o segmento agrícola, e se não houver efetivamente uma legislação que defina as regras de como a utilização, a exploração, seja através do acesso ou exploração comercial, dessas matérias-primas forem utilizadas, o país perde. O país perde no sentido de que essas matérias-primas, elas representam o que há de talvez o maior patrimônio do país hoje. E o Brasil tem que ser inteligente o suficiente para tentar utilizar esse patrimônio que ele tem no sentido de fazer essa troca de forma sustentável com os países que têm tecnologia, a fim de que esses países possam transferir tecnologia para o Brasil. Então, eu trouxemos aqui algumas espécies que são muito comuns no segmento cosmético, no segmento farmacêutico. Em uma em especial, que é a carnaúba, existem inúmeras possibilidades de uso dessa matéria-prima no mercado, seja através da medicina, seja através da fabricação de papel, refino em cera automotiva, porque aqui já começa a se desmistificar um primeiro mito que existe em relação a essa lei voltada para acesso ao patrimônio genético, para a biodiversidade brasileira, que é o quê? Que a lei é especificamente voltada para o segmento cosmético, farmacêutico e, de certa forma, agrícola. Não. Na verdade, o uso da cera de carnaúba já é um exemplo que a própria indústria automotiva pode, sim,
ter interesse, pode, e mais, além de ter interesse, ela tem, é importante, é relevante que ela identifique, que faça o acesso, que a indústria final, eu estou dizendo, que ela faça o acesso, que ela eventualmente reparta benefícios. Então, a gente sai aqui um pouco do mito, né, de que essa lei é voltada especificamente para segmento cosmético farmacêutico. Não é. Essa lei, essa legislação, ela é muito mais ampla do que a gente imagina num primeiro momento. Muito bem, nós já falamos um pouquinho aqui da Convenção da Diversidade Biológica, e é essa convenção que define as grandes premissas, vamos chamar assim, globais, em relação à conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável da biodiversidade, uma discussão que julgo vetusta aqui no Brasil e que em alguns segmentos ainda permanece viva, é no sentido de não se fazer uso da biodiversidade brasileira. Utilização sustentável é utilização de forma sustentável. Então, é um erro, com todo respeito a quem pensa de forma distinta, é um erro dizer que a utilização dessa biodiversidade, ela está vedada a utilização da biodiversidade brasileira. Muito pelo contrário, a própria Convenção da Diversidade Biológica, que o Brasil é signatário e ratificou, define o contrário, que pode sim, deve sim ser utilizada mas de forma sustentável. A Convenção da Diversidade Biológica também definiu, num primeiro momento, e o Protocolo de Nagoya vai discutir melhor esse tema, que é a repartição de benefícios. Então, a repartição de benefícios não nasceu com a nossa legislação. Ela nasceu através da Convenção da Diversidade Biológica, que o Brasil, como um dos países que ratificou, se obrigou a criar uma legislação que tratasse desse tema.